Para começar, precisamos acessar o caminho Configurações, Mercado Livre, Editar categorias de resposta. Começamos selecionando a conta para a qual queremos fazer a configuração. E, em sequência, escolhemos uma categoria de pergunta. Temos diversas categorias pré-cadastradas, mas se preferir, você pode cadastrar uma nova categoria também. Basta clicar no botão de adição, localizado aqui do lado direito. Nomeamos a nova categoria, clicamos no botão salvar e pronto, já podemos seguir para a próxima etapa. Agora, vamos cadastrar as nossas respostas para as perguntas dessa categoria. Nas categorias de resposta pré-cadastradas, como por exemplo, garantia, já temos algumas respostas pré-cadastradas. Para editá-los, só precisamos clicar no lápis aqui do lado direito. Você também consegue remover uma resposta, basta clicar no ícone de lixeira. Para adicionar uma nova resposta, vamos clicar aqui em adicionar nova resposta. Você pode escrever a sua resposta e escolher também os períodos em que ela será enviada, manhã, tarde e noite. Clique em salvar nova para confirmar a informação. No botão Lista de Tags, conseguimos consultar as variáveis que podem ser usadas na composição da nossa resposta. Ao usar a resposta, o produto é do material material, por exemplo, sempre que um comprador perguntar qual é o material do seu produto, a resposta automática será enviada a ele, sendo que o material será substituído pelo variável material que cadastramos no nosso anúncio ou produto, lá na aba de perguntas. Além das variáveis prontas, você também pode usar os auxiliares para incluir outras variáveis, ainda não pré-cadastradas, de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, vamos supor que eu quero cadastrar a memória do meu produto. Eu uso o auxiliar coloco essa informação lá no meu anúncio e no meu produto e pronto, a resposta já está pronta para ser usada. Logo abaixo, vamos personalizar as nossas regras de captura. São elas que comunicam a BigCommerce sobre em que situação a resposta que cadastramos deve ser enviada ao nosso cliente. No caso da categoria de garantia, por exemplo, podemos colocar a palavra garantia como uma regra de captura. Assim, sempre que o nosso comprador fizer uma pergunta com a palavra garantia, a resposta automática será enviada a ele. As palavras devem ser cadastradas separadamente e cada uma deve ser aplicada a uma regra diferente. Aqui, por exemplo, eu tenho essas duas regras. A primeira, que tem a palavra defeito, e a segunda, que tem a palavra garantia. Perceba que elas estão em caixas separadas, isso porque elas são regras diferentes. Também podemos cadastrar uma frase, como por exemplo, faz por ou fazer por. Na categoria de desconto isso é muito comum. Você pode colocar inclusive duas palavras numa mesma regra, de duas formas. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou até a categoria de desconto. Aqui eu venho em adicionar nova regra de captura. E eu vou adicionar uma palavra a essa regra. Vamos dizer que eu quero colocar melhor preço ou preço melhor como uma regra. Se eu escrever melhor preço, o sistema só entenderá uma pergunta se ela estiver nessa ordem, melhor preço. Já se eu escrevo melhor, coloco a regra e adiciono outra palavra, preço, independente da ordem das palavras, a regra de captura será ativada. Muito importante, ao cadastrar as palavras nas regras de captura, precisamos pensar nas palavras que são escritas de forma similar. Por exemplo, se cadastramos a palavra cor em uma regra de captura e o comprador escrever correio, o sistema responde a pergunta com a palavra cadastrada cor. Já que a gente cadastrou uma regra de captura para a cor, mesmo que ele escreva correio, como a palavra cor está inserida, a resposta automática será utilizada aqui. Uma forma de evitar isso é usando as palavras negativas para definir situações em que a resposta automática não deve ser enviada. Por exemplo, eu vou voltar aqui à categoria de garantia. Nessa categoria, nós temos a palavra defeito como uma regra de captura, certo?
No entanto, vamos supor que eu não quero enviar a resposta automática quando o comprador fizer uma pergunta relatando que já comprou o produto, mas o recebeu com defeito. Nesse caso, eu clico aqui em adicionar palavras nesta regra, incluo o símbolo de subtração e coloco a palavra que eu quero excluir, como por exemplo, comprei. Neste caso, toda vez que o comprador usar a palavra garantia e a palavra comprei em uma mesma frase, eu não enviarei a resposta automática para ele. Mas cuidado ao cadastrar as regras de captura. Todas as palavras que você inclui em uma regra serão consideradas. Portanto, se você escreve, por exemplo, a frase "Vocês oferecem garantia?" como uma regra de captura, só vamos responder automaticamente aos clientes que fizerem exatamente essa pergunta, excluindo qualquer um que escreva uma frase diferente, como por exemplo, "Tem garantia?" Para facilitar, você pode clicar no ícone de interrogação ao adicionar uma nova palavra. Esse ícone vai te trazer um guia com algumas informações que podem te ajudar, explicando tudo o que é considerado ou não em uma regra de captura. E pronto, você já aprendeu a criar e configurar as respostas automáticas. Meus parabéns, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!